Isso, na dureza. Ô, menino, você não sai desse zap-zap. Ih, qual foi, Landuzo? Pô, tô aqui em Zap o quê, rapaz? Tô no percurso educativo de matemática, sacou? Ai, tá no percurso mesmo? Então, qual é o endereço? Ih, tu quer saber do endereço? Então anota aí, ó. tvescola.org.br/percursos. Ai, não acredito. Ai, só um instantinho. Ai, meu joelho não tão bom, não. Aleluia! 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 Até que enfim. É, bom, roda a vinheta. Ô, Landuza, fica aí, rapaz, calma aí que eu vou aí te ajudar a levantar. Segura a onda, tá? Eu não quero, rapaz. Não precisa de ajuda. Hora do Enem no ar, começando a semana com matemática. Ah, não esquece que a gente também tá online, é só acessar tvescola.org.br ou no youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve. Mas e aí, partiu revisão? Então vem pra cá, professor Mick Xavier. Fala, E grande aí? Lande! Voltou mesmo, hein? Isso que eu ia Gostei. voltar, hein? Professor, hoje a gente vai ver uma questão que mistura conteúdos de várias áreas da matemática. Pode isso? Com certeza, Lange. As questões do Enem em geral misturam os conteúdos, né? Pode acontecer de caírem questões mais pontuais, cobrando um único conteúdo, mas normalmente tem essa mistura de conteúdos mesmo. Pois é, você trouxe uma questão que mistura álgebra com aritmética. Qual a diferença das duas? Como assim? Então, a aritmética nada mais que é isso, é o ramo da matemática que trabalha somente com as operações numéricas. A álgebra já é quando aparece o x, o y, quando entra aquela letrinha, a equação, e a galera já, pô, né? Calma já... aí. Exatamente. Professor, mas me explica uma coisa. MMC é aritmética e aí progressão aritmética é álgebra? Como assim, cara? Me explica. Então, o MMC ele tá dentro de aritmética porque ele só trabalha com operações com os números, né? Não entra nenhum tipo de letra. A progressão aritmética, ela usa o nome aritmética por causa da média aritmética que eu já vou mostrar para vocês ali no quadro. Mas a progressão aritmética ela tem o quê? Tem fórmula. E essas fórmulas se encaixam dentro de álgebra. Professor, eu vi que você fez ali uma revisão sobre o assunto. Bora dar uma olhada? Tem que ter revisão, vamos lá. Então a progressão aritmética é uma sequência numérica. Certo. Em matemática, a gente pode criar infinitas sequências numéricas. Só que a progressão aritmética é uma sequência especial. Por quê? Ela tem uma característica específica. Se a gente olhar para essa sequência numérica, 1, 4, 7, 10, 13, 16 e assim por diante, a gente sempre está adicionando 3 de um termo para o outro. Então, esse número 1 aqui é o que a gente chama de primeiro termo da sequência, ou A1. Isso vale para qualquer sequência numérica. E aí o que acontece? A gente vai adicionando 3, mais 3, mais 3, mais 3, e a gente vai obtendo os próximos termos da nossa sequência. Então, como é que a gente generaliza o conceito de progressão aritmética? É uma sequência numérica cuja diferença entre termos consecutivos é constante. Então, qual é a diferença entre 4 e 1? 3. Qual a diferença entre 7 e 4? 3. Qual a diferença entre 10 e 7? 3. Normalmente, os alunos guardam esse conceito usando a ideia de que a gente sempre vai adicionando o mesmo valor. Mas, professor, pelo amor de Deus, me explique por que o nome aritmética, sendo que a progressão aritmética PA está em álgebra. Olha só que parada interessante. Quando a gente observa 3 termos da sequência, o termo do meio é sempre a média aritmética dos outros dois. Então, o 4 ó, é a média aritmética de 1 e 7, ou seja, 1 mais 7 dividido por 2 vai dar 4. Se eu dou um passo à frente, ó, chego no 7, eu vou considerar 3 termos consecutivos, ó, 4, 7 e o 10. Então, o 7, o que ele vai ser? Vai ser a média do 4 e do 10, ou seja, 4 mais 10 dividido por 2. E que média é essa? É a média
aritmética. Por isso o nome é progressão aritmética. Aí, vamos lá, né? Mas por que que a progressão aritmética está em álgebra? Por conta das fórmulas. O aluno tem que saber essas fórmulas, né? E aqui a gente tem o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo. Aí a gente vai embora, né? Aí eu quero chegar aqui, vamos supor, no termo de posição 15, no A15. E aí, professor, como é que eu vou descobrir isso? Eu vou ter que ficar somando a vida toda até chegar lá no 15º termo? Olha, a gente sabe que isso não é indicado, mas pode ser feito. Logicamente, quanto maior for essa posição, mais trabalho você vai ter. Pensa que você está numa linha imaginária. Certo. Tá certo? Eu quero chegar na posição 15, ou seja, eu quero descobrir o A15. E aí a gente vai colocar como posição inicial, como posição de partida, o primeiro termo, ou seja, o A1. Meu querido aluno Land, você está na posição 1. Você quer chegar na posição 15. Quantos passos você vai ter que dar? Eu vou ter que dar 14. 14 passos. Significa que se você vai dar 14 passos, então você vai somar a razão 14 vezes, ou seja, 14 vezes R. Lembrando, né, que esse númerozinho aqui que a gente adiciona ele é chamado de razão e a gente representa com a letrinha R. Então eu consigo descobrir o 15º termo nessa lógica. Quem é o primeiro? É 1. Perfeito. Mais 14 passos, vou somar a razão 14 vezes. 14 vezes a razão vai ser 14 vezes 3. E a gente faz essa conta aqui, ó. 14 vezes 3, 3 vezes 10, 30. 3 vezes 4, 12. 30 mais 12, 42. Sendo assim, o 15º termo vai ser 42 mais 1, 43. O que atrapalha muito os alunos nesse conteúdo, na verdade em vários outros de matemática, é que eles preferem decorar a fórmula primeiro. Então você observe que aqui primeiro eu apresentei a ideia, agora eu vou te apresentar a fórmula. Pareceu uma ideia lógica, caminhar por uma reta numérica. Se você está na posição 1 e você quer chegar na posição 15, você vai somar a razão 14 vezes. A fórmula do termo geral, né, que é aquela fórmula que assusta um monte de letra, ela nada mais é do que essa ideia generalizada. Se eu quero descobrir um termo qualquer, em matemática, um termo qualquer, um número qualquer, a gente sempre atribui uma letra. No caso, a gente vai chamar de N, posição N. Eu vou partir sempre do primeiro termo, que é o A1, mais a quantidade de vezes que você vai caminhar, a quantidade de vezes que você vai somar a razão, é exatamente a diferença entre as posições. A posição que você está, que é 1, e a posição que você quer chegar, que é o N. Então, vai ser N menos 1. Então, essa aqui, ó, N menos 1, vezes a razão, essa é a famosa fórmula do termo geral. E para fechar, a gente tem a fórmula da soma dos termos, da PA, que é uma fórmula também que dá para a gente desenvolver e concluir ela através de um raciocínio lógico também, que é a fórmula que dá para a gente N vezes A1 mais AN dividido por 2. Então, por exemplo, se eu pergunto para você assim, ó, quanto é que dá a soma desses, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos, né? Eu quero a soma dos 6 termos. Os 6 termos estão aqui na nossa frente, então vamos lá, vamos somando devagarzinho, né? 1 mais 4, 5. 5 mais 7, 12. 12 mais 10, 22. 22 mais 13, 35. 35 mais 16, contigo mesmo, Land. 35 mais 16, 51. Beleza. Logicamente, para que existe a fórmula? Para me ajudar. Quanto maior for a quantidade de termos, mais difícil, mais trabalhoso vai ser para eu fazer essa conta mental. Então aqui só foi possível porque eu tinha 6 termos. Beleza, eu sei que a soma deu 51. Vamos verificar se a nossa fórmula não bate certinho? Se eu quero a soma dos 6 termos, esse N vai ser 6. Então eu vou colocar 6 vezes. O A1 é o primeiro termo, que é 1. Certo. O AN é o último termo, que no caso é 16. Perfeito. Tudo isso dividido por 2. Então eu vou ter, ó, 6 dividido por 2, que se eu quiser eu já posso fazer a simplificação. 6 dividido por 2, que vai dar 3. E aí eu te pergunto, ó, 1 mais 16, 17. Certo. 17 vezes 3 vai dar o mesmo e próprio 51. Uma boa ideia.
Professor, agora o MMC, explica pra gente. Então, o MMC é até engraçado, né? Porque os alunos conhecem o MMC como o menor múltiplo comum, né? Eu ensino para meus alunos que MMC, na verdade, é Mickey muito charmoso. Ah, sai daí! Mas aí, vamos lá. O MMC tem uma relação direta com a progressão aritmética, eu já vou mostrar isso para você. Agora, um exemplo muito legal do MMC é a receita médica. Quem nunca, né, foi lá no médico, estava passando mal, aí aquela coisa toda, aí o médico foi lá e, ó, você vai ter que tomar uma série de remédios. Certo. Só que existe uma variação, uma mudança no intervalo de tempo que você vai tomar esses remédios. Ó, remédio tal, você vai tomar de 2 em 2 horas. Ó, esse outro remédio aqui você vai tomar a cada 3 horas. E, por fim, um terceiro remédio você vai tomar a cada 4 horas. Aí, o que a gente faz, né? A gente define um horário inicial e a gente toma todos os remédios de uma vez só. Então, vamos pensar que esse horário inicial é meia-noite, ou seja, 0 hora. Então, olha só, a 0 hora eu vou tomar os 3 remédios. Certo. Agora, eu sei que um remédio eu tomo de 2 em 2 horas. Então, vai passar mais 2 horas, eu vou tomar esse remédio aqui. Mais 2 horas, ou seja, 4 horas depois, eu vou estar tomando aquele remédio de novo. Mais 2 horas, vou estar tomando aquele remédio de novo. E assim por diante. Certo. Tá certo? O outro remédio eu também tomei na 0 hora, mas eu vou tomar ele de 3 em 3 horas. Então, 3 horas depois eu vou estar tomando ele. Mais 3, 6, ou seja, 6 horas depois tomei de novo. Mais 3, 9, e assim, mais 3, 12, e assim por diante. Chegando no terceiro, tomei a 0 hora, 4 horas depois eu vou tomar ele novamente. Mais 4, 8, eu vou tomar ele novamente. Mais 4, 12, e assim por diante. A pergunta é, eu tomei os 3 remédios ao mesmo tempo, aqui, ó, Certo. no horário, na hora 0. Quanto tempo vai demorar para eu tomar os 3 remédios novamente juntos? Então, se você observar aqui, ó, nesse horário aqui, ó, 12 horas depois, eu tomei o remédio 2. 12 horas depois, eu tomei novamente o remédio 3. Se eu continuar aqui no remédio 1, ó, vai de 2 em 2, 8, 10 e 12, eu vou chegar lá no 12. Então, Certo. ou seja, 12 horas depois eu vou tomar os 3 remédios ao mesmo tempo. Mas, professor, isso aqui dá muito trabalho. Sim, exatamente, dá trabalho. Mas a gente faz isso para concluir que, na verdade, esse 12, ele é o menor múltiplo comum de 2, 3 e 4. Eu não sei se os nossos queridos alunos aí perceberam, né? Mas os números que estão escritos aqui, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, são os múltiplos de 2. 0, 3, 6, 9, 12 são os múltiplos de 3. E 0, 4, 8, 12 são os múltiplos de 4. Então, o 12 nada mais é que o menor múltiplo comum de 2, 3 e 4. Perfeito? Essa é a ideia lógica do MMC. Mas, professor, você deve estar maluco, porque o senhor falou que o MMC tinha a ver com a progressão aritmética e até agora eu não ouvi nada. É aí que tá. O mais bacana é o seguinte, se a gente marca os tempos que a gente vai tomar os 3 remédios ao mesmo tempo, na hora 0, eu vou tomar os 3. Vai passar quantas horas? 12 horas. 12 horas. 12 horas depois, eu vou tomar aqueles remédios 3 vezes. O MMC, ele na verdade seria a razão dessa sequência de múltiplos comuns, do 2, do 3 e do 4. Ou seja, se o MMC é 12, significa que esses múltiplos comuns vão variando de 12 em 12. Então, 12 mais 12, 24. Ou seja, 24 horas depois, eu vou tomar os 3 remédios ao mesmo tempo. Mais 12, 36. E assim sucessivamente. Ou seja, isso aqui é uma sequência, que seria a sequência dos múltiplos comuns de 2, 3 e 4, que nada mais é que uma progressão aritmética de razão 12. Professor, sem mais delongas, partiu questão? Vambora. Bora lá! Tá aí, ó, questão 180 do Enem de 2016, caderno azul, segunda aplicação. Já sabe, né? Tá contigo. Com o objetivo de trabalhar a concentração e a sincronia de movimentos dos alunos de uma de suas turmas, um professor de educação física dividiu essa turma em 3 grupos, A, B e C.
e estipulou a seguinte atividade. Os alunos do grupo A deveriam bater palmas a cada 2 segundos. Os alunos do grupo B deveriam bater palmas a cada 3 segundos. E os alunos do grupo C deveriam bater palmas a cada 4 segundos. O professor zerou o cronômetro e os 3 grupos começaram a bater palmas quando ele registrou 1 segundo. Os movimentos prosseguiram até o cronômetro registrar 60 segundos. Um estagiário anotou no papel a sequência formada pelos instantes em que os 3 grupos bateram palmas simultaneamente. Qual é o termo geral da sequência anotada? Bom, essa questão, assim, eu acho ela uma questão muito interessante porque ao longo do texto você tem várias informações importantes para você resolver a questão. Sim. Eu já anotei aqui, ó, a informação de que o tempo, né, que cada grupo vai bater, o intervalo de tempo que cada grupo vai bater a palma. E ali a pergunta é clara. Qual é o termo geral da sequência anotada? Opa, termo geral, você já vai fazer uma relação com uma progressão. Sim. Aritmética ou geométrica. O cara que está esperto, o cara que viu a explicação anterior, ele já sabe que MMC vai jogar numa progressão aritmética. Então Sim. ele já sabe, ele já vai lembrar desses temas que estão relacionados à resolução da questão e aí ele vai fazer tranquilamente. O que tem que tomar cuidado, né, e uma outra informação importante, é esse 1 segundo aqui. Isso aí foi para confundir, né, professor? Com certeza, foi para confundir. Ele colocou lá, ó, professor zerou o cronômetro e os 3 grupos começaram a bater palmas quando ele registrou 1 segundo. O tempo que vai demorar para eles baterem palma novamente junto vai ser o MMC de 2, 3 e 4. Né? Aí, caraca, professor, como é que eu vou calcular o MMC de 2, 3 e 4? Você vai escrevendo os múltiplos desses números e vai selecionar lá aquele primeiro múltiplo comum, que é o MMC. Certo. Que normalmente os alunos não gostam desse método. Eles preferem o método da chamada fatoração simultânea, que é você dividir sucessivamente esses valores pelos números primos, começando pelo 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 não é dividido por 2. Eu vou repetir. 4 dividido por 2 vai dar 2. Ainda posso dividir por 2? Sim. Posso. Esse meu 2 aqui. Vou repetir 1. 3 por 2 não posso. Vou repetir. 2 por 2 vai dar 1. E vou terminar dividindo por 3. Repete 1. 3 dividido por 3 vai dar 1. E repete 1. O MMC vai ser a multiplicação desses valores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ué, mas o que significa o 12? O 12 é o tempo que vai demorar para eles baterem palma novamente junto. Então, se eles bateram palma no segundo 1 e vai demorar 12 segundos para eles baterem novamente, então vai ser 1 mais 12, 13. Beleza? E aí, de novo, 13 mais 12, 25. 25 mais 12, 37. Então, aqui a gente vai, na verdade, fazendo aquele esqueminha de adicionar de 12 em 12. Opa, peraí, eu sei o que é isso. Isso é uma progressão aritmética. Vou ter que lembrar, professor, da fórmula do termo geral? Dá para fazer na lógica essa questão? Não. Se você for fazer na lógica, você vai ter dificuldade porque a própria questão pede o termo geral como resposta. Então você vai ter que trabalhar com a letra, vai ter que trabalhar com a expressão, não tem como fugir. Tem que saber, né? Tem que saber. Então a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Anotou a fórmula no papel? Faz a substituição dos valores. O AN é o termo geral que ele quer saber. Então você vai deixar o AN quietinho. O A1 é 1. O N eu não sei quem é, vai ser n menos 1 vezes a razão que é 12. Então, olha só que legal, né? A questão, se você observar as alternativas, ela não finaliza a conta. Ela joga exatamente isso aqui pra gente. Lá no item D de dromedário, você tem 12 vezes n menos 1 mais 1, que é exatamente isso que está aqui, só que de forma contrária, o que não faz a menor diferença. Então, eu já posso afirmar de cara que o gabarito é a letra D. Perfeito? Boa. Professor, essa era a melhor forma de resolver? Não tinha outra forma? Sem dúvida, é a melhor forma. Na verdade, não existiria uma outra forma, a não ser que o aluno quisesse escrever uma sequência numérica para cada um desses grupos, e aí cada grupo iria gerar uma PA
e aí você vai ter muito mais trabalho. Eu acho que a utilização do MMC como ideia para a gente marcar esses tempos onde vai todo mundo bater a palminha junto é bem mais direto. E é bom que você não precisou calcular, né? Chegar no... Qual é o N, né? O valor de N. Vale a pena ressaltar que tem uma informação ali que a gente pode descartar, que ele bota ali: os movimentos prosseguiram até o cronômetro registrar 60 segundos. Pode né? confundir então, também. na verdade, até registrar 60 segundos seria a gente continuar com esses valores aqui até atingir um número que fosse o 60 ou antes de 60. Certo. Mas é totalmente descartável essa informação para resolver essa questão. Então, professor, confirmando o gabarito, opção D. De dromedário. Dromedário. Boa. Para lá pra frente. Professor, de que outras maneiras o Enem pode cobrar esse conteúdo? Pode cobrar de várias formas diferentes, mas assim, o que eu chamaria a atenção é que nessa questão ele pediu o termo geral, né? Era uma expressão algébrica. Ele poderia, na verdade, pedir um valor de um termo específico, ou ele poderia pedir o valor da razão, ou ele poderia pedir o valor da soma de uma quantidade de termos específicos. Então, como são duas fórmulas na PA, e essas fórmulas trabalham com várias variáveis, a posição, o termo geral, o primeiro termo, a razão, ele pode brincar com essas variáveis. Então, ele pode fazer uma pergunta numa questão e na outra uma pergunta diferente dentro do mesmo assunto, mas que você vai direcionar a sua resolução de uma forma um pouquinho diferente. E é em progressão geométrica que chega o nosso momento Pop Prof. Professor, o país parou e quer saber: se o M descer, o N sobe? Rapaz, é que eu conheço é o contrário. Como é que seria o contrário? O que o MMC está fazendo embaixo da escada? O que tá fazendo embaixo da escada? Essa é famosa, esperando o M descer. Só mais a minha. Vem cá, agora uma dúvida real, assim. Não te causa sofrimento cortar os zeros? Se me causa sofrimento cortar os zeros? Não, mas os zeros não são cortados. Tadinho do zero, rapaz. Faz isso com zero não, zero não é cortado. É o quê, então? Vamos lá, o que é cortar o zero? É você dividir por 10 em cima e embaixo, se for uma fração, dividir por 100 em cima e embaixo. Mas não é cortar, não gosto dessa expressão. Então você tadinho do cara. remove o zero para facilitar o seu cálculo. É, o zero é eliminado, vamos Então, falar assim. Tipo um BBB, eliminou, entendi. meu irmão, eliminado, E aí perdeu. você não sente, então assim, cortar não, mas eliminar pode. É, eliminar pode. Pode aí sim, porque aí pelo menos eliminar não machuca, né? Agora cortar é vacilo. É, eu penso, né? Tipo, você faz isso de boas ou é tudo friamente calculado? Não. Você tá eliminando eu não o zero. sou um psicopata mático, não. Eu sou um professor. Psicopata mático. tá? Tudo bem. Então tem algum número que te emociona? Eu gosto do 8. Ele vira ao infinito e tal. Você pode virar ele que ele não vai mudar. Eu gosto do 8. Ele tem um jeitão assim, pô, 8. Maneiro. O pessoal, o Brasil com certeza viu esse brilho no olhar quando você tava falando do 8. É. Esse foi Mick Xavier, o nosso Momento Pop Prof. E quando a gente aprende esse conteúdo na escola? Falando de progressão aritmética, vamos lembrar de um famoso matemático Gauss. Esse cara é muito importante na matemática e foi ele que formalizou a PA, a fórmula da soma dos termos da PA. Isso foi uma questão que uma professora apresentou para ele quando ele era uma criança, lá no 5º ano, se não me engano. 5º ou 6º ano. Então a gente pode sim trabalhar isso lá no início do ensino fundamental, apenas num contexto lógico. Você apresenta a sequência para a criança e aí você pode pedir para ela, dentro de uma lógica, encontrar um termo qualquer ou a soma dos termos. Lá no ensino médio, no 1º ano, ou no 2º ano, ou até mesmo no 3º ano, é que o aluno vai estudar isso de forma mais robusta, com as fórmulas, com todas as propriedades, todas aquelas letras, que logicamente nessa época ele tem mais maturidade para isso. A gente não pode terminar sem você deixar aquele conselho pra galera. E aí, para mandar bem nesse conteúdo, qual é o seu conselho e sua dica? Cara, a dica de sempre é estudar do básico, estudar os conceitos, estudar a lógica. Não comece estudando as fórmulas, comece aprendendo a lógica do conteúdo, as ideias que estão por trás. As fórmulas, elas são consequências de várias ideias. Então busque essas ideias antes de começar pela fórmula. Começando pela fórmula,
todas as ideias que ficaram ali, você não vai ter conseguido aprender e isso vai te atrapalhar com certeza. E eu também indico os percursos educativos de matemática. O endereço você já sabe, tvescola.org.br/percursos. Eles já estão atualizados com as questões de 2018, então vale a pena conferir. Professor, muito obrigado mais uma vez. Volte sempre, hein? Tamo junto, só chamar. É isso aí. Bom, a gente fica por aqui, então até a próxima.